Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Olá, boa tarde, tudo bem? Só para avisar que a gente teve uma alteração no cronograma, então a nossa atual palestra que estava, quem pegou hoje de manhã, ela teve que ser cancelada por uns problemas, e a palestra que a gente tem agora é com o Cassiano, e o nome da palestra, que já está atualizado ali na frente, acho que já tem umas 1, 2 horas, é Um Só Cartão, a tecnologia de pagamento de transporte público, facilitando a mobilidade urbana e a inclusão social. A gente está só passando isso porque se alguém aqui ainda tiver meio perdido, você não tem problema nenhum, tá tranquilo, tem mais gente para entrar aqui também, a gente está só aí organizando, tá bom? A gente realmente deseja e espera que esse seja um espaço de muita troca entre todos vocês. Falando um pouquinho sobre o Senac, nós temos 2 arenas, tanto essa arena quanto uma outra arena aqui na Diagonal. O Senac ele convidou algumas startups para estarem falando um pouquinho sobre o trabalho delas. Essas startups elas estão todas aqui na frente. Se você quiser ir lá conhecer um pouco mais do trabalho dessas empresas, trocar, enfim, apresentar um pouco do seu trabalho também, a gente realmente está buscando isso cada vez mais. A gente vai só terminar essa organização aqui e começa novamente, tá? Então, só para apresentar o Cassiano enquanto isso, o Cassiano é simplesmente diretor executivo da RioCard+, a maior empresa de sistema de pagamentos para o transporte da América Latina. Há 8 anos na RioCard, ele constantemente busca inovações no sistema de pagamento de transporte e soluções que tragam melhoria na experiência do cliente. Profissional com conhecimento do mercado mundial no segmento do transporte, dirigiu projetos como o RioCard Jogos Rios 2016, meio de pagamento oficial do transporte para as Olimpíadas da Rio 2016. É formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná, especializado em Gestão e Planejamento Estratégico na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e MBA em Gestão de Negócios pela FAF Business School. Seus mais de 20 anos de experiência incluem gerenciamento de vendas e planejamento estratégicos na Shell Company e BR Malls, a maior empresa de shopping centers do Brasil. A palestra de agora, então, Um Só Cartão. A tecnologia de pagamento de transporte público, facilitando a mobilidade urbana e a inclusão social. Uma salva de palmas para o Cassiano. O espaço é todo seu, querido. Pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Cassiano. Primeiro, queria agradecer também ao Senac. João, obrigado pela introdução aqui. E o meu objetivo aqui é tentar compartilhar com vocês um pouco o que a RioCard tem feito aqui nesses últimos anos com relação à tecnologia, nesse evento mundial que a gente está participando aqui. E para quem ainda não conhece, né, a questão da RioCard, a RioCard é uma empresa que tem 20 anos já. Ela nasceu em 2003, ela é oriunda do seguinte: antigamente a gente tinha aquele vale transporte em papel, que tinha tanto o ticket refeição em papel, vale transporte em papel. E aí nasce o Smart Card, ou na verdade a substituição do papel por um cartão eletrônico. E aí nasce a RioCard. Então desde 2003 a RioCard ela vem evoluindo e proporcionando soluções para facilitar a utilização do transporte público. E nisso a RioCard se torna a maior empresa de bilhetagem do país e da América Latina. E a ideia aqui é tentar dividir com vocês quais são as soluções de tecnologia que a gente vem utilizando ou criando para os nossos clientes. Bom, inicialmente eu queria dividir alguns números que a RioCard tem. Então, primeiramente, é a questão aqui, são 10 milhões de clientes hoje que estão na nossa base. O estado do Rio de Janeiro tem em torno de 14 milhões de pessoas, hoje de habitantes, 10 milhões de clientes hoje é o uso recorrente hoje dentro da RioCard. 85% da população economicamente ativa, ou seja, dos 16 aos 64 anos, possuem o RioCard. E dentro de todos os modais, basicamente, né, são 7 modais o que é o possível utilizar no transporte público, você consegue utilizar o RioCard. E 70 municípios, dentro dos 92 municípios, você também consegue utilizar o RioCard. Ou seja, com o RioCard você consegue utilizar todos os meios de transporte público e você consegue utilizar praticamente em todo o estado. Então você tem 10 milhões de pessoas que utilizam esse RioCard. Como que é você gerir, você promover mobilidade para 10 milhões de pessoas? Como é você ser um facilitador da utilização do transporte público para 10 milhões de pessoas? Pois bem, a primeira questão que a gente tem que avaliar é o cliente.
E quando a gente fala do cliente, a gente tem que entender que dentro desses 10 milhões de pessoas, a gente tem várias gerações de clientes que estão dentro dessa base. E aqui a gente tem, desde de uma geração dos sêniores, né? A gente tem dos trabalhadores, a gente tem do pessoal que está na universidade, no ensino fundamental. Então, a gente tem uma classe heterogênea de pessoas que utilizam o RioCard. Então, isso representa a seguinte questão, que a gente tem um comportamento diferenciado dentro dos meus clientes, dentro dos clientes que utilizam o RioCard. O que acontece? Eles têm marcos sociais diferentes, eles têm referências diferentes. Tem gente que tem uma referência à Segunda Guerra Mundial, tem gente que tem como referência o 11 de setembro, tem gente que tem como referência a Covid-19. Então, são pensamentos diferentes. Tem gente que tem como referência diferente ao gosto musical. Além do gosto musical, hoje, como eles escutam a música. A vitrola, o Walkman, o iPod, o Spotify, as questões dos smart speakers. Então, isso é muito diferente hoje dentro da nossa base de cliente. Ou seja, como que eu lido com 10 milhões de pessoas que pensam diferente? O que a gente tem e o que a gente enfrenta hoje? Essas pessoas que são diferentes, eles pensam, eles têm acesso ao conhecimento. O que acontece? Tanto uma pessoa com 64 anos, com 50, 30, 20, 15, a minha filha de 5, tem acesso ao YouTube, ao Instagram, ao Google, ao ChatGPT ou então ao próprio WhatsApp. E o que acontece? Essas pessoas, de uma maneira comum, estão conseguindo ter uma informação ou ter acesso ao conhecimento de uma maneira homogênea. Eles conseguem ter acesso a tutoriais, eles conseguem ter acesso a críticas, eles conseguem ter acesso a grupos, eles conseguem ter acesso a reviews, eles conseguem ter acesso a fóruns de comunidades, a recomendações, e com isso eles passam a ser muito críticos, e com isso eles passam a ter um senso comum, e com isso eles passam a analisar produtos e serviços de uma maneira muito mais crítica, com uma maneira de muito mais conhecimento, independente se eles têm referências diferentes. Com isso, a gente tem uma realidade que todos são experts hoje em dia. Essa é uma realidade que a nossa base de clientes tem. E com isso, o que a gente tem? Tem um novo jeito de ser, aonde todos estão conectados. Então, essa é uma questão. E aí, o que a gente vê com isso? Que a gente tem um desafio, aonde esse cliente sempre quer mais. Esse cliente, ele tá empoderado, ele tem acesso, ele tem conhecimento, consegue buscar. Então, cada vez ele quer mais. E quando um cliente quer mais, ele tem uma outra questão, que é o conhecido efeito wall. O que é isso? Ele precisa ser surpreendido. Ele quer que a empresa, ele quer que o produto leve ele a um nível superior a onde ele tinha sido levado, a uma experiência a mais que ele tinha sido levado. E esse é o desafio que a gente enfrenta todo dia. É o desafio que a gente precisa construir no nosso dia a dia. E é isso que a gente vem tentando fazer. E aí, como é que a gente vê isso? Isso já é uma realidade para mim, para vocês. A gente vê isso dentro das plataformas de streaming. A gente tem várias plataformas de streaming. Isso estão se reinventando a cada dia, tem que estar entregando novidades, mas isso tem várias opções. Então, a gente tem opções de streaming, a gente tem opções de viagens, plataformas de viagens, tem opções de alimentação, opções de mobilidade, mas além só de ter opções, a gente tem que ter a opção de evoluções dessas plataformas. O que a gente tem aqui também? Tem uma outra questão que é a evolução, que é a referência no varejo. A questão da implementação, da execução da tecnologia dentro dessas plataformas. Então, você veja que você vai construindo, desde a heterogeneidade do biotipo, da base de clientes, até uma referência no varejo, como, por exemplo, você tem o Amazon Go, onde você entra dentro de uma loja, sai sem precisar pelo caixa, que é a questão do frictionless. Você tem o WeChat, que hoje é um aparelho dentro da China, onde você tem o Instagram,
pagamento, facilitação de pagamento do transporte público de N situações dentro do mesmo aplicativo. Você tem a Nike Factory Store, que é um exemplo que eu trouxe aqui, a Nike Factory de Nova York, onde você tem o aplicativo da Nike, você escolhe 5 pares de tênis, você vai na loja da Nike, abre lá um locker, está lá os 5 pares, você escolhe 2 pares, deixa 3 e leva para casa. Automaticamente ele reconhece, cobra de você 2 pares e deixa os outros 3 lá. Então isso cria uma outra relação, um outro nível de experiência. Você tem o Apple Pay, você tem o Google Pay, que todo mundo já conhece, você tem o Google Home ou o próprio Alexa, que é uma outra referência que a gente tem. Então são experiências, são evoluções, são referências que hoje a gente tem em termos de varejo. Tudo isso traz uma referência de frictionless, ou seja, de facilitação para esse nosso cliente. Ou seja, uma realidade a gente enxerga que é, a gente tem que dar várias opções para o cliente fazer uma escolha. Eu sou o cliente, vocês são o cliente. Então a gente está acostumado a ter várias opções para que a gente faça uma escolha. E aí chega um momento que a gente chega para avaliar como ocorre isso dentro do transporte público. Como a Rilcard, o que a Rilcard promove dentro do transporte público, colocando esses conceitos que eu apresentei para vocês. E aí a gente vê a primeira questão, que é a diferença entre necessidade e desejo, que isso é implementado ou incutido dentro da cabeça de cada um de nós. E aí a gente vê a primeira questão, que é qual é a necessidade do passageiro ou do nosso cliente. A necessidade desse passageiro, desse cliente, é o deslocamento. Então ele quer ir do ponto A para o ponto B. O que ele gostaria? Ele gostaria de que ele fosse esse deslocamento, e lembrando, o deslocamento door-to-door ou porta a porta aumenta em 50% a utilização do transporte público. E aí o que acontece? Tem o desejo, mas qual que é o desejo dele? O desejo dele é cada vez mais simplificado essa questão, que é a questão do frictionless. Então, uma vez que eu sei o que ele quer, eu sei que eu tenho que ter soluções diferentes para atender passageiros diferentes. Com isso, a gente entende o seguinte, que a gente tem um sistema de pagamento que tem que promover mobilidade com facilidade. Isso que a Rilcard, isso que o sistema da Rilcard se propõe, promover mobilidade com facilidade. Então a gente entende o cliente e oferece valor com benefícios e conveniência. Então imagina só o seguinte, aqui começa a beleza da questão da Rilcard, que é o seguinte, imagina você tem um cartão para usar no trem, um cartão para usar no metrô, um cartão para usar nas barcas, ou paga em dinheiro. Imagina uma cidade, imagina que cada cidade tivesse um tipo de cartão. A complexidade que seria para você utilizar. Imagine se você tivesse um cartão só para usar no Rio de Janeiro. Imagine um cartão só para usar em Niterói, um cartão só para usar em Nova Iguaçu. Isso seria muito complicado. Mas isso não é a realidade que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Você tem o Rilcard. O Rilcard é um cartão que você utiliza em todos os meios de transporte e que você utiliza em todo o estado do Rio de Janeiro. Isso daqui é promover a facilidade da mobilidade. Isso é promover mobilidade. Você pega o cartão e você escolhe aonde você quer andar, como você quer andar, você escolhe em qual cidade você quer andar e você faz o teu caminho. Então, com o Rilcard na mão, você promove a mobilidade, você escolhe o seu caminho. Esse é um grande diferencial, que é a implementação e a execução da tecnologia dentro do transporte público. O que a gente tem aqui? Isso também promove a inclusão social. Por que a inclusão social? Porque isso viabiliza políticas públicas. Quem mora no Rio de Janeiro sabe, hoje a gente tem uma parceria com o Estado. Hoje você tem o bilhete único, onde promove a inclusão, facilidade e empregabilidade para milhões de pessoas. A gente tem uma parceria com a Prefeitura, que a gente promove. Teve agora, assim, com o Rilcard é mais barato. Você paga uma passagem, você consegue utilizar 3 transportes dentro do município do Rio de Janeiro, facilitando isso ao deslocamento e mobilidade. Então, Rilcard mais barato. Você tem parceria com a Prefeitura de Maricá, Saquarema, Macaé. Então, Niterói também. A gente tem hoje uma facilidade de promover facilidade de política pública, isso dentro do estado do Rio de Janeiro. O que a gente tem aqui?
o cartão físico, que vocês já conhecem. A gente tem o cartão digital, ou seja, hoje é possível você usar o teu celular para fazer o pagamento direto dentro dos modais, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro das barcas. Você tem os wearables, que eu estou usando um também. Isso aqui a gente pode também, você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, você pode ir à praia, você pode molhar, você pode andar de bicicleta, você pode correr. Então, os wearables é fundamental você também ter essa facilidade dentro de uma cidade, Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade. Isso aqui a gente já tem isso desde 2017. A gente tem também um facilitador, atrás do cartão Rio Card você tem um QR Code, e atrás desse QR Code você tem todas as informações básicas em inglês e em espanhol, para facilitar qualquer pessoa utilizar o Rio Card. Então isso aqui também é tecnologia, ou seja, facilitar usar o Rio Card e a utilizar isso. Tem uma outra questão que é o pagamento da passagem com o celular, que eu expliquei, ou seja, você encosta o cartão, o teu celular e consegue pagar a passagem. Uma outra questão que a gente tem é o nosso aplicativo. Hoje o nosso aplicativo já tem mais de 2 milhões de downloads, 1,2 milhões de recargas por mês, mais de 1 milhão de pessoas utilizam o nosso aplicativo mensalmente. Então são números onde a gente se sente muito próximo do nosso cliente, ou seja, muito próximo da facilitação ou de uma forma de promover o transporte público. Uma outra questão que a gente tem é um chatbot. Hoje a gente tem o Tomás, a gente chama Tomás por causa da Rio Card+, e esse chatbot ele tem duas funções, que é o atendimento e venda. Você consegue realizar a venda também, você consegue... eu não tenho aplicativo. Tá bom, mas você pode ter o WhatsApp, você chama o Tomás, que é o 21274000, e você consegue fazer a recarga com o Pix no teu cartão Rio Card. Então são facilidades de tecnologia que a Rio Card implementa. De novo, são opções que eu dou para que o nosso cliente faça a escolha, é isso. E o que a gente tem? Muitas das pessoas não têm opção, elas são obrigadas a utilizar o transporte público, ou, como é o meu caso, eu escolho utilizar o transporte público por ser a melhor opção. Mas nos dois casos, a Rio Card está promovendo uma questão, que é o Rewards, ou a questão dos benefícios. Então, o que a gente está promovendo aqui? Se você utiliza a Rio Card, se você recarrega o teu Rio Card, eu vou te dar pontos. E se você tem pontos, você troca por prêmios. Se você tem prêmios, você pode trocar por um ingresso no cinema, você pode trocar por recarga de celular, você te dou prêmios para que você possa. Isso é uma sensação positiva que eu te dou pela utilização do transporte público. Promover o transporte público é sustentabilidade, é tirar carro da rua. Então a gente também está promovendo a questão da sustentabilidade através do Rio Card. E, para finalizar, o que a gente tem? O objetivo da Rio Card é promover tecnologia com facilidade e, no final do dia, cada um de nós poder ter mobilidade. Então, eu gostaria de agradecer cada um de vocês aqui e utilizar a Rio Card no seu dia a dia, e sugestões de melhoria fico à disposição. Muito obrigado a todos. Salva de palmas. Cassiano, que alegria. Obrigado. Obrigado. A gente consegue abrir rapidinho para uma pergunta. Alguém tem vontade de fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu tenho uma perguntinha, então. Eu queria entender no início, né, a ideia de botar o Rio Card à prova, que hoje revolucionou tanto. Você sentia que tinha muitos entraves nesse primeiro momento? Como é que foi esse primeiro momento de conseguir vender essa ideia e fazer a execução dessa ideia na prática? Como é que foi esse início? Então, aí, João, o início, a gente inicia o Rio Card em 2003, né? Que foi a saída do papel para o cartão plástico em si. Então, assim, foi a primeira questão da introdução da tecnologia, né? Então, a questão, sim, foi que você tira o papel e coloca o cartão. Se você introduz uma tecnologia que ela não é melhor do que você usava, você realmente vai ter uma resistência. No caso da Rio Card não teve isso, porque isso teve uma facilidade. Então, quando você cria, você entrega alguma coisa que traz facilidade, você cria uma aceitação antecipada, que é o tal do early adopter, né? Então, nesse caso, o que a gente vem aqui a gente está falando hoje em dia, né? Eu estou falando de 20 anos atrás, mas o que a gente fala de hoje em dia é de UX, de CX, a gente avaliar as dores do cliente. Se a gente tem hoje uma avaliação correta do que o teu cliente quer, e se você realmente consegue promover uma entrega correta do que ele realmente precisa, eu tenho certeza que a aceitação é fácil e aí a escalabilidade ela ocorre de forma natural e rápida. Perfeito. Eu te perguntei isso porque eu passei a usar o transporte público depois já com o Rio Card.
Entendeu? Por isso que eu queria saber um pouquinho dessa transição. E assim, uma coisa interessante, né? Cada vez a gente tá evoluindo, né? Que nem agora, para esse mês, agora a gente está colocando uma coisa interessante, recarga programada. A gente está colocando a gente quer agora que você não recarregue mais. A gente quer que a gente recarregue para você. Você só tem que usar o RioCard. Então você vai estabelecer uma data e você vai inserir o seu meio de pagamento e eu vou recarregar para você. Então cada vez mais a gente está procurando uma forma de facilitar a tua vida para usar o transporte. Incrível, incrível. Alguém tem uma última pergunta? Não, né? Uma salva de palmas, querido. Obrigado, obrigado. Pessoal, obrigado aí. Aqueles que quiserem continuar com a gente, fiquem à vontade. Aqueles que estiverem indo, a gente só peça que isso seja um pouquinho rápido. Lembrando de acessar o nosso QR Code, que tem uma surpresa aqui para vocês. Aqueles que puderem acessar esse QR Code ele serve para avaliar todo o nosso trabalho, avaliar os nossos palestrantes, avaliar toda a execução do Senac, a gente, o pessoal que está em casa assistindo a gente, os nossos intérpretes, tudo isso. Então esse QR Code também é muito importante para a gente. Muito obrigado, até daqui a pouquinho.